Já pude assistir o novo longa do momento, Alien Romulus, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Alien Romulus conta a história de Rain, uma garota que vai em busca de ir até o paraíso. Paraíso esse que na verdade é uma terra prometida em meio a tanta escravatura de seu mundo. Afinal, será que ela conseguirá chegar a essa terra enfrentando os maiores e diversos problemas, incluindo aliens de outros mundos ou não? Como eu já disse, já pude assistir Alien Romulus e essa é minha crítica. Olha, acho que já de início é legal falar que é um muito bom filme. Ele volta para as origens de Alien. É um filme que eu senti, né, que o longa preservou inicialmente toda a sua contemplação, sabe, é bem imersivo. Você é apresentado a diversos cenários e não necessariamente uma ação fluida ou coisa do tipo. O que importa no início é você reconhecer os ambientes que estão sendo retratados e ter certo grau de empatia ou ódio por certos personagens, sabe? É mais um trabalho, assim como o primeiro Alien, né, principalmente o do Ridley Scott, é um trabalho mais de reflexão. Você entende o contexto em que aquilo é posto, entende a camada, entende a posição dos protagonistas, entende todo o contexto do filme para depois chegar à ação. Então acaba por ter diversas partes em que nem ao menos algo certo está acontecendo em tela, sabe? Muitos diálogos, mas não só diálogos, momentos e pausas constantes no início, né? O primeiro ato é feito assim, pelo menos até uns 30 minutos de longa. Sabe, os personagens refletindo sobre o ambiente que estão, algo quase de um Carpenter, onde há toda uma construção e segmentação para de fato algo ocorrer. Eu senti muito isso com Alien Romulus, senti uma volta às origens logo de cara. E também é um filme que no início se mostra muito antissistêmico, talvez também por isso que tenha me remetido ao John Carpenter e ao Alien original, né? Um filme que fala sobre o proletário, fala sobre as pessoas e as suas necessidades de acordarem. Então acabou por ser um filme que logo de cara me remeteu a um cinema mais clássico de terror, né? Não algo tão recente, por incrível que pareça, mesmo sendo um filme lançado em um contexto recente, é algo que resgata certas origens, né, do cinema de horror e principalmente do primeiro longa e também de certa parte de John Carpenter e Eles Vivem. Porém, contudo, entretanto, assim como o original e assim como Aliens, né, do James Cameron, eu senti que tudo isso de reflexão, contemplação, etc., foi quebrado prontamente já no segundo ato, onde ocorrem certas perseguições e certas interações com esses dispositivos de roteiro alienígenas e intrusos na trama, não só na trama, mas também na vida desses personagens, né? Então, começou a ter muitas cenas de perseguição, muita ação, quebrando todo aquele ritmo mais lento e contemplativo, indo direto à ação, terror, etc. E eu acho que o filme fez muito bem isso, sabe? Foi de uma forma muito interessante que eu senti. A trama realmente acaba por não importar tanto nesse segundo ato. O que importa mesmo é a maneira como são dispostas certas coisas na trama, sabe? Por exemplo, há diversas perseguições, como eu já falei aqui, e nem ao certo elas servem direito para a trama, para a história que está sendo contada, mas isso não importa, porque você já está imerso naquele mundo, naquela narrativa, você já conhece aqueles personagens e o que importa mesmo é o que vai ocorrer com eles, não necessariamente uma trama extremamente elaborada, assim como também o primeiro filme faz, porque o primeiro filme também não tem uma trama incrível e engenhosa, etc.
esse filme também faz a mesma coisa, ele se deixa levar pelos personagens, o que realmente importa, o coração do filme, né. Então, toda essa contemplação é deixada de lado por já criar certa empatia com o público e a audiência, e assim gerar cenas de ação que são um frenesi em si, diversos planos sequências, diversas ações segmentadas, sabe? Um filme quase imparável no segundo ato, e eu gostei bastante de todos os artifícios que ele utilizou para justamente narrar isso. E já nesse segundo ato, não me remeteu tanto a Alien, né, o original. No segundo ato, tem muito mais cara de terrores recentes, né, filmes de ações recentes que buscam na modernidade novos estabelecimentos. Como eu já disse, tem muito plano sequência, né, tem muitas cenas de ação, que realmente usam do som, né, a sonorização do filme, inclusive magnífica, pra segmentar essa ação, sabe, a mixagem de som serve pra adicionar fluidez nessas cenas. Você consegue sentir o impacto que é desferido nessas figuras alienígenas através dessa sonorização e através da imagem. A imagem desse filme é incrível. É tudo utilizado, né, como eu já disse inicialmente de forma contemplativa, porém, posteriormente acaba por ser algo bem mais, eu diria que mórbido, é algo impactante, sabe? As cores predominantes passam a ser o preto, branco, vermelho, só que em tons extremamente exacerbados. Tudo que é criado um grau de saturação incrível que realmente denota tudo aquilo que se passa na trama e no roteiro, sabe? Os personagens acabam por ser atacados, mas nós, como espectadores, somos atacados também por essas cores, por esse som que entra repentinamente, que mexe com a gente, sabe? É um som realmente muito bem quisto pro longa. Vem repentinamente, te congela como espectador, te leva a um sentimento eufórico, sabe? O som realmente é um dos grandes condutores dessa trama. Como a contemplação no início por meio da fotografia, o som é o que ergue o filme do segundo ao terceiro ato. É toda aquela atmosfera criada pela falta do mesmo ou pelo grande uso desse som, sabe? Então, batidas repentinas ou silêncio por completo estão recheando essa trama, né? Que desde o segundo até o fim do terceiro ato acabam por ter esse artifício sonoro que acaba por ser de fato impactante. É uma das grandes utilizações do filme, né? Um dos grandes condutores desse terror, tensão e ação é justamente essa qualidade sonora quase que impecável. Já o final, né, no terceiro ato, acaba por ser a condensação de todas essas ideias que o filme propõe. É lá que o som é ainda mais exacerbado, tanto em presença quanto em sua fuga do filme. Não só isso, mas também é lá que os tons de vermelho ganham novas camadas ou os tons de preto, envolvendo um filme quase numa mística, sabe? O filme fica meio místico quase ao se utilizar de espaços que tenham muita fumaça ou coisas do tipo, e além dessa fumaça, também tenham muita presença de sombras, criando esse ar, como eu já disse, místico, né? Aterrorizante mesmo. E também consegue justamente misturar essa ação que eu já falei no segundo ato com esse terror. Eu acho que principalmente o terceiro ato que realmente vai às origens de Alien, fazendo um terceiro ato inédito, né, como o primeiro Alien faz, realmente consegue condensar tudo o que propôs e consegue mesclar essa questão da ação e do terror do filme. Muito presente, aliás, no mesmo. Certas partes
Certas fugas são completamente focadas na ação, outras no terror, mas no ato final, o que fica mesmo é essa mescla quase, eu diria que quase indiferente, sabe, de ação e terror, onde os 2 se mesclam por completo e não tem como diferenciar os mesmos. Então acaba por ser uma experiência, ao final, estonteante, justamente pela sua construção muito bem feita, que ao terceiro ato consegue condensar tudo que o filme propõe, mas não somente isso, cria o clímax e posteriormente desfecho dessa ação e desse terror que o filme sempre tenta segmentar e que ao final realmente consegue. Então, em suma, eu gostei muito de Alien Romulus. Eu acho que é um dos grandes lançamentos do ano, um dos grandes filmes do ano, inclusive, um terror que realmente remete às origens do terror, desse terror mais John Carpenter, mais Alien, o oitavo passageiro, ou seja, o primeiro do Ridley Scott. E esse terror, né, com essa veia um pouco até meio antissistêmica, que, né, que eu abordei um pouco, mas a trama também não aborda tanto. É mais um dos subtemas que envolvem esse filme. Então acaba por ser um filme antissistêmico, assim como os do John Carpenter, mas que também trata sobre a construção do seu clímax e seu desfecho. O filme todo é segmentado de uma maneira mais arcaica, né, segundo alguns, né, alguns provavelmente não vão estar acostumados com esse filme, né, por justamente ele passar muito tempo nessa contemplação, né, nesse grau de beleza visual, mas sem apresentar terror algum ou suspense algum. Então eu acho que talvez isso não agrade tantos, mas que no segundo e terceiro ato realmente conseguem virar o jogo, né, criando esse clima de tensão constante por essa construção primária que ele tem no primeiro ato. Então acaba por ser uma experiência muito interessante a forma como esse filme conduz certos sentimentos. Você realmente fica tensionado na cadeira por toda essa contemplação, construção e pelo uso do seu som e suas cores. Tudo fica muito impactante ao ter esses tons mais escuros misturados com esse vermelho, é quase essa mística em certos atos, e também esse som que foge e volta do filme constantemente, mas volta de maneira retumbante, realmente tentando impactar o espectador e gerando sustos e muito terror e tensão através desses artifícios que o filme se utiliza primorosamente, desculpa. Então, para Alien Romulus, eu vou colocar aqui uma nota 8 de 10. Eu acho que é um filme muito interessante que realmente vai chamar muitas pessoas para salas de cinema e que, justamente por voltar às origens, ser esse antissistema, ser essa coisa de um cinema mais clássico de horror, realmente me agradou bastante e creio que vai agradar muito as pessoas que gostam da franquia e que têm certo interesse por esses universos mais carpentianos, né? Esse terror mais clássico que remete a certas mensagens e a uma construção mais lenta e que só se torna realmente forte e estupenda no terceiro e no segundo ato. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir ao filme? Olha, eu espero que você assista porque esse realmente vale a pena conferir. Então se inscreva, curta, compartilhe. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!